Olá, queridos. Bom dia, tudo bem? Essa é a nossa aula de geografia para vocês do aluno do sétimo ano. Nós começamos no primeiro bimestre o estudo das origens do povo brasileiro e a formação do seu território, que teve origem no seu processo de colonização, por meio do qual se estruturou uma importante característica da sociedade. Então, hoje nós vamos estudar sobre as culturas indígenas no Brasil. Vamos lá. O que é a cultura indígena? É uma forma resumida para descrever tudo o que foi produzido, pensado e vivido pelos povos indígenas. Assim é possível entender que estudar o assunto é fazer uma análise sobre diferentes comportamentos, línguas e costumes desse povo. Estima-se que esta população tenha chegado a 5 milhões de habitantes, contudo, hoje são cerca de 300 etnias, com um número muito inferior ao que já foi, né? Observe aí o mapa, ele compara a população indígena brasileira em 1500 e na atualidade. De acordo com a estimativa da FUNAI, a população indígena em 1500 podia chegar a 10 milhões, sendo que hoje o número se reduziu para apenas 800 mil. Olha aí a comparação. Na cultura material desses índios, destaca-se a confecção da arte plumária e da pintura corporal, já que é rara a confecção de tecidos para vestimentas, né? São produtores de mandioca, da qual produzem o beiju, e do milho, com o qual fazem pamonha. Só lembrando que a pintura corporal, os adereços, eles não se restringem somente para enfeites, né? Mas tem sempre uma representação simbólica. Vamos ver algumas imagens aí. Eles pintam o corpo para enfeitá-lo e também para defendê-los contra o sol, os insetos e os espíritos maus que eles acreditam que existem, né? Também pintam para revelar sua identidade, como está se sentindo, o que pretende. As cores e os desenhos eles falam, ou seja, eles dão recados, né? Caprichar na tinta, nas cores, nos desenhos, garantiu para eles boa sorte na caça, na guerra, na pesca e na viagem. Constrói ainda habitações de madeiras e palhas chamadas ocas, onde pode viver uma ou mais famílias. O líder guerreiro é o cacique, enquanto o chefe espiritual é o pajé. Nós sabemos que oca é o nome da área típica habitação indígena brasileira, né? Onde se via de habitação coletiva para várias famílias. Nosso país possui uma diversidade cultural muito grande. Temos em nossos costumes influência dos povos que ajudaram a compor a sociedade brasileira, e dentre esses povos nós temos elementos culturais europeus, africanos e, claro, elementos indígenas. Vamos ver aí alguns? Vocês até já fizeram um trabalho sobre isso, né? Cultura indígena. E da cultura deles era dormir em redes. Era um costume que foi passado para nós, que usamos a rede para o nosso descanso. Vamos mais algumas imagens para vocês entenderem. Vocês, na hora que vocês verem esse vídeo, vocês vão lembrar daquilo que vocês pesquisaram, né? São alguns hábitos, costumes dos índios que nós já adquirimos aqui para nós. Um outro costume era o banho de rio. Então, banho era um costume diário dos índios, né? Quando os europeus chegaram aqui. Então, eles tinham o hábito de todos os dias tomar banho. E muitos banhos, né, gente? Os europeus perceberam este hábito, já que eles não tomavam banho todo dia, né? Outra cultura que nós adquirimos é a questão de usar plantas medicinais para a cura de algumas enfermidades. Nós temos aí alguns exemplos, né? De plantas, manjericão, orégano, folha de louro, sálvia. A alimentação dos índios do Brasil tinha como base principalmente peixe, mandioca, mariscos e carnes. Além disso, tinha os temperos e a fermentação de bebidas alcoólicas, né? A pesca de peixes, feito com arcos e pequena distância. Aí nós temos aí a mandioca. As principais tribos indígenas atualmente no Brasil são, vamos ver quais são: Guarani, Ticuna, Caigangues, Macuxi, Terno, Yanomami, Chavante, Pataxó e Potiguara. Mas como que foi a colonização? Vamos ver as consequências agora da colonização. Como é que foi esse processo? Os indígenas saíram do isolamento em que viviam, o que lhes trouxe novos costumes e a consequente descaracterização da sua cultura e perda da natureza,
tal como a conhecia, né? Entre os inúmeros povos indígenas que foram dizimados pelas armas e doenças transmitidas pelos europeus, nós podemos citar os Tupinambá, os Caeté e os Goitacá. Então, à medida que a colonização avançava, os povos indígenas perdiam suas terras de caça e pesca, aliás, desculpa, e as áreas das aldeias e dos cemitérios. Eles eram expulsos desses territórios ou eles eram simplesmente exterminados. O que não morriam eram escravizados, migravam para outras regiões onde tentavam reconstruir suas sociedades. Muitos povos indígenas que hoje habitam terra da Amazônia são remanescentes dessas populações imigrantes da época colonial. A escravização trouxe grandes consequências: massacre de milhares de índios, ocupação das suas terras, desestruturação do sistema produtivo e das instituições indígenas, mortalidade em função das doenças trazidas da Europa, além da poluição ambiental. A trajetória da colonização do território brasileiro explica por que, então, os grupos indígenas acabaram se concentrando no interior do território, principalmente na Amazônia, né? Com tudo isso, perda de espaço e independência, os indígenas foram se tornando cada vez mais dependentes do homem branco, o que mais depressa ditou não só a ruptura demográfica e social dos indígenas, mas também as suas raças. Vamos ver algumas imagens aí. E a luta continua, né, gente? Na próxima aula, nós vamos falar ainda da luta dos indígenas, né? Em relação às terras indígenas, o que são as terras indígenas, quais são os direitos deles, pelo que eles lutam, tá bom? Então, vai ficar para a próxima aula. Agora, nós vamos fazer uma atividade, leia atentamente e responda. Nós temos aí um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que diz assim: eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem, e não comem senão deste ano. Aí tem uma carta e vocês vão dizer assim: o texto relata características do cotidiano de um grupo humano. Quem são essas pessoas e a diferença entre elas e o grupo do qual faz parte o autor do texto. Então, quem foi essas características que Pero Vaz descreveu, de quem que era e de qual grupo faz parte o autor do texto. A segunda questão eu pretendo conhecer a visão de vocês sobre os indígenas. Então, vocês vão responder essa questão oralmente no grupo. O que faz da nossa cultura, que não faz parte da cultura indígena? Então, pare o vídeo depois, para vocês pegarem de novo, para poder entender. O que vocês fazem diariamente que acha que seja diferente do que os índios fazem? Então, depois podem voltar lá a outra pergunta. Então, são duas questões que vocês vão responder oralmente, ou seja, aqui no grupo. Leiam as questões novamente. Como vocês podem pausar o vídeo a hora que vocês quiserem para poder entender, né, o que eu falei novamente e responder essas duas questões aqui no grupo, tá bom, gente? Vou esperar. Depois vocês vão fazer leitura e atividade do livro da página 47 à página 49, que vai ser sobre isso que nós estudamos agora, tá? Então, tenham um bom dia, um bom estudo, fique com Deus. Qualquer dúvida é só chamar aqui. Abraço.